Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, mais uma vez estou aqui para levar até você uma mensagem de paz e de esperança nesses dias tão assustadores que nós estamos vivendo. Eu quero dizer para você que Deus tem o controle de todas as coisas, inclusive da sua vida. Deus tem algo bom para você. E eu quero compartilhar com você de uma palavra que Deus tem falado comigo, Deus colocou no meu coração. Talvez você vai se assustar no início, porque eu vou falar de algo terrível, mas não desligue e nem se assuste, porque no final Deus vai arrematar, trazendo uma palavra de esperança e de fé para a sua vida, em nome de Jesus. Está escrito no Salmo 23, é o texto mais lido de toda a Bíblia no mundo inteiro. Salmo 23, ele diz no versículo 4 as seguintes palavras: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Eu quero falar algo para você sobre o que o salmista estava falando. Mesmo que eu esteja andando perto da morte, eu não preciso temer, não preciso me assustar, porque Deus protege, Deus guarda e Deus livra de todo mal. Deus é aquele que está presente em todas as situações. E eu quero falar algo que aconteceu com Jesus em 3 fases da morte. 3 fases da morte. Eu quero falar com você sobre o velório. É assustador, mas fique tranquilo. Quero falar sobre o velório, quero falar sobre o sepultamento e quero falar sobre o luto. Vou repetir para você. Eu vou falar sobre o velório, sobre o sepultamento e sobre o luto. Aconteceu na Bíblia, está registrado isso, 3 ações de Jesus nessas 3 etapas da morte. Jesus, certa feita, foi chamado por um pai que estava desesperado, porque a filha estava morrendo, e de repente chega alguém e fala: olha, acabou, já morreu. E Jesus fala: olha, não fique assustado, não fique com medo, não fique temeroso, vamos lá na sua casa. E Jesus chega lá, estavam preparando o velório. As pessoas estavam ali chorando porque a menina tinha morrido e as pessoas choravam e agora pensavam: o que nós vamos fazer, qual é a forma, que funerária nós vamos chamar, de onde virão as flores, como vamos fazer o velório, vamos velar aqui na casa, vamos procurar um outro local mais apropriado, porque o pai era influente na cidade, era um líder religioso e certamente muitas pessoas iriam participar daquele velório. E Jesus chega lá com o pai, com Jairo. A filha estava morta e as pessoas choravam. E certamente eles pensavam: e agora, o que nós vamos servir também nesse velório? Vamos servir um cafezinho, vamos oferecer alguns bolos, algumas quitandas, o que nós vamos fazer? Jesus chega e acaba com aquele alvoroço. Jesus tinha falado para o pai: a última palavra não é a dos seus amigos, a última palavra não é a do momento do velório, a última palavra não é isso. E a Bíblia fala que Jesus entra lá na casa de Jairo, e mais precisamente lá no quarto aonde estava a menina morta. E Jesus entra e ressuscita aquela menina. Era a filha única de Jairo. Jesus entra e fala para Jairo: olha, você não temas, você crê somente. A única coisa que você precisa é acreditar. E quando Jairo entra naquele quarto com Jesus, mais alguns discípulos, a mãe, e ele presencia aquele mover de Jesus ressuscitando aquela menina. A segunda etapa
depois da morte, é o sepultamento. É o sepultamento, é um enterro. A Bíblia conta uma outra história de Jesus. Jesus tinha saído com os discípulos e ele entra numa cidade. Estava saindo ali o velório, ou o sepultamento, me perdoem, estava saindo o sepultamento do filho único de uma viúva. Olha, presta bem atenção no sofrimento. A viúva tinha perdido o marido. Ela só tinha aquele filho. Era a esperança da continuação da sua família. Era a esperança dela de ver aquele filho crescer, formar e ter um futuro promissor. E ela ser cuidada por ele na sua velhice. Ele era jovem. Ele era um rapaz. E a Bíblia fala que quando Jesus vem com a sua multidão, com aqueles que o acompanhavam, entra na cidade chamada Naim, estava saindo o enterro de um jovem filho único de uma viúva. A multidão de Jesus encontra com uma outra multidão. A multidão de Jesus vinha glorificando a Deus, cantando, louvando, trazia vida. E a outra multidão que saía era a multidão de tristeza, era a multidão de lágrimas, era a multidão de sofrimento, era a multidão da morte. Tanto era a multidão da morte que carregava um defunto para levar para o cemitério. Estava indo em direção ao cemitério, ia ser sepultado. E Jesus, com a sua multidão, encontra aquela outra multidão que agora chorava. A mãe desesperada chorava copiosamente, consolada pelos amigos, pelos parentes, por aqueles que tinham ido levar consolo, que tinham ido levar a palavra de pêsames. Era isso que estava acontecendo. Aquela multidão chorava com aquela mãe desesperada. Jesus, ao ver aquela mãe chorando copiosamente, Jesus se condoeu dela, diz o texto bíblico, que Jesus se condoeu dela. Ou seja, Jesus sentiu as mesmas dores daquela mãe. E Jesus então chega perto daquela mãe desesperada, aflita pela perda do filho único, e Jesus fala para aquela mãe: não chores, não chores. Olha que palavra Jesus expressa para aquela mãe que estava agora desesperada, vendo ser sepultado o seu único filho, o seu último sonho. Ela depositava naquele rapaz, naquele jovem, o sonho de continuar vivendo. Certamente para ela, e passava no coração dela, era preferível que eu tivesse no lugar dele. Seria mais lógico, seria mais coerente. Mas não é assim a vida. A vida sempre é feita de surpresas. Muitas coisas acontecem não da forma que queremos, não da forma que planejamos ou da forma que nós desejamos. Não é assim que acontece. Aquela mãe daria tudo para estar no lugar do filho. Mas Jesus chega, manda parar o enterro. Jesus chega, para o enterro. Pode parar todo mundo aqui. Pode dar uma trégua. E Jesus olha para aquela mãe e fala: não chores, não chores. E ele vai, toca no caixão. A Bíblia fala que ele toca no caixão. E aí ele dá a sua palavra, a palavra que não tem retorno, a palavra que não volta vazia, a palavra que muda a história, a palavra que ressuscita mortos, a palavra que faz o tempo parar. Jesus dá aquela ordem àquele defunto que estava sendo levado para a sepultura: levanta! Era essa a palavra de Jesus para aquele defunto naquela hora. E ele voltou a viver. Naquele momento,
Jesus restitui com vida aquele filho único. E aquela mulher certamente abraça o seu filho e de volta para casa. Aquilo que era morte agora passa a ser vida. Aquilo que era tristeza passa a ser alegria. Aquilo que era desespero passa a ser agora paz, tranquilidade. E eles voltam para casa. Só que tem uma coisa, a multidão que estava ali, a multidão se alegrou tanto e eles diziam, grande profeta se levantou entre nós. Grande profeta. Eles não sabiam que estava diante do próprio Deus, o Deus encarnado, o Deus andando sobre a terra, o Deus operando maravilhas. Mas eles acharam que era um profeta apenas. Jesus é muito além disso. Mas voltando, eu disse que tinha uma mensagem para você falando sobre o velório, sobre o sepultamento, e agora eu quero mostrar para você uma outra cena que teve a participação de Jesus no luto. Para muitas pessoas, a hora do velório, a hora do sepultamento, parece ser um sonho. Muitas pessoas pensam, estou vivendo um sonho, e isso não é realidade. Mas o luto dói, o luto machuca, o luto traz sofrimento, traz lágrimas, e não é só um momento, a cicatriz às vezes não acaba. Eu quero falar isso porque isso aconteceu na minha casa, na casa de meus pais. Meu irmão mais velho teve um acidente e veio a falecer. A minha mãe carregou aquilo para o resto da sua vida. Aquela dor, aquele sofrimento, aquelas lágrimas. A ferida não cicatrizou. O luto é isso. O luto machuca. O luto traz tristeza. O luto é a dor que nunca se acaba. E eu quero falar de uma ação de Jesus também na questão do luto. Jesus, certa feita, foi procurado por um emissário. 2 irmãs tinham perdido um irmão. E antes dele morrer, elas mandaram um recado para Jesus. Mandaram um mensageiro. E aquele mensageiro chegou até Jesus e disse, olha, aquele amigo seu, ele era amigo de Jesus, aquele amigo seu está muito doente e as irmãs mandaram que eu te procurasse para que você fosse lá, para que você vá lá urgentemente, correndo. E Jesus ouviu aquela mensagem, aquele recado e Jesus não foi. Jesus não foi. Os discípulos até cobraram de Jesus. O Senhor não vai lá? Já faz alguns dias, o Senhor não falou nada? A princípio, eles até ficaram com medo de que voltasse lá, porque lá na aldeia de Betânia, Jesus e os seus discípulos tinham sido ameaçados. Mas Jesus deixou passar o tempo, porque Ele é quem controla o tempo. O tempo da nossa vitória está nas mãos dele. O tempo da nossa conquista está nas mãos dele. É ele que determina o tempo, é ele que fala, é agora. E Jesus deixa passar um tempo e de repente Jesus resolve ir na casa daquelas irmãs. E quando ele chega, uma das irmãs, eram 2 e uma delas veio correndo e chega para Jesus e fala para ele, mestre, se você tivesse vindo aqui, o nosso irmão não teria morrido. Aí Jesus diz para ela a seguinte palavra, se você crer, se você acreditar, você vai ver a glória de Deus, a glória de Deus. E aí aconteceu que Jesus vê a casa daquela família
lotada de pessoas que tinham ido ali para consolar aquela família. Jesus chega no momento de luto. Era um momento de luto. Era um momento em que ainda a ferida da perda do irmão estava aberta. E elas choravam copiosamente. Os vizinhos, certamente todos, levavam palavras de consolo. Mas Jesus, ao chegar, Jesus pergunta para as irmãs: onde vocês colocaram ele? Onde vocês sepultaram ele? E as irmãs chamam Jesus para mostrar aonde era o túmulo que estava aquele homem de nome Lázaro, irmão de Marta e Maria. Eram 3 os componentes daquela família. E aí, Jesus chega diante do túmulo, e aí Jesus dá uma ordem, porque era costume da época colocar uma pedra pesada na porta do túmulo para que ninguém entrasse. E Jesus então dá uma ordem: tirai a pedra, remove a pedra. Uma das irmãs daquele defunto disse: Senhor, olha, já cheira mal, já passa de 4 dias. Senhor, não faz isso não. O Senhor vai expor o nosso irmão, o Senhor vai expor a nossa família. Chega de sofrimento, o sofrimento da perda. E agora, mais esse ridículo. Mas Jesus disse para ela: eu não te disse que se você crer, você ia ver a glória de Deus? Eu não te falei isso? Tirem a pedra. Jesus dá aquela ordem: tire a pedra. Removeram a pedra. E Jesus dá uma ordem: Lázaro, sai para fora. Olha que palavra. No mundo espiritual, a palavra de Jesus ecoou de uma forma tão poderosa que aquele que estava dentro do túmulo há 4 dias, a família enlutada, a família chorava, e agora a palavra de Jesus: Lázaro, sai para fora. E a Bíblia fala que ele sai. Estava todo enfaixado e ele sai. Jesus restitui aquele que estivera morto. Mais de 4 dias. Para a família e aquela multidão que estava ali, presenciando aquele acontecimento. A Bíblia fala que eles se maravilharam. Eles ficaram alegres, contentes, porque nunca tinha visto algo igual. Nunca tinha presenciado uma cena tão maravilhosa. Deixa eu dizer para você, eu disse que tinha uma palavra falando sobre velório, sobre sepultamento e sobre luto. Esta é a palavra que eu tinha para vocês. Mas eu quero encerrar aqui, contei a história, eu quero encerrar. Eu quero dizer para você que tem muitas pessoas que às vezes não acreditam no milagre, talvez não conseguem viver olhando e enxergando um futuro promissor proporcionado pelo poder desse Deus maravilhoso, esse Deus único, esse Deus que tem poder sobre a morte. Essas 3 fases: velório, sepultamento e luto. Jesus entra e marca a história. A Bíblia relata essas 3 ressurreições proporcionadas pelo poder de Jesus. Não existe outra, são só essas 3. Mas vocês prestaram atenção que é uma sequência? É uma sequência? O velório, o sepultamento e o luto? Jesus entra em qualquer situação para mudar a história, para fazer algo diferente. Você
que está me assistindo hoje, você que está aí do outro lado, eu quero dizer para você que eu tenho uma palavra de vitória na sua vida. Eu tenho uma palavra de bênção para a sua vida. Mesmo que você esteja na fase do velório, mesmo que você esteja na fase do sepultamento, ou mesmo que você esteja na fase do luto, eu quero aproveitar as 3 palavras de Jesus, que ele disse nessas 3 fases da morte. Ele disse primeiramente para Jairo: não temas, crê somente. Ele disse para a viúva da cidade de Naim: não chores, não chores, porque ele se condoeu dela, ele sentiu a dor daquela mãe. E ele disse para aquela irmã de Lázaro, sepultada há mais de 4 dias: se creres, verás a glória de Deus. E eu uso essas 3 fases, essas 3 palavras de Jesus para ministrar na sua vida. Para ministrar na sua vida. Não temas, crê somente. Você, não fique aí preocupado, não. Tire o foco do problema e olhe para Jesus. Tire o foco do problema e olhe para Jesus. Contemple a glória de Jesus. Contemple o poderio de Jesus. Jesus está dizendo para você o que ele disse para aquela mãe: não chores. Tantas pessoas têm ficado desesperadas, às vezes não está chorando com lágrimas para não assustar ninguém, mas lá no seu interior chora copiosamente. Não chores. Jesus disse para aquela viúva da cidade de Naim: não chores. E quero dizer para você as mesmas palavras que Jesus disse para a irmã de Lázaro: se creres, verás a glória de Deus. Se você crer, você vai ver a glória de Deus mudando essa situação, quebrando essa tempestade que tem vindo. Creia somente no poder de Jesus. Nós vamos orar, vamos passar para o momento da oração, mas eu quero te dizer: creia. Jesus já está pondo ponto final nessa história. Já está chegando o fim. Eu ontem ouvi o ministro da Saúde falar algo que, essa história vai no mês de junho, pode ir até julho, lá vai ser o pico. Não vai não. Nós rejeitamos esta palavra. Nós rejeitamos esta palavra e declaramos que Jesus, aquele que ressuscita mortos, nas suas 3 fases, ele está de pé para mudar essa história. Em nome dele, nós declaramos que somos mais que vencedores. Vamos orar. Vamos pedir para esse Jesus, que tem autoridade e poder sobre a morte, que tem autoridade e poder sobre tudo o que acontece. E é na hora dele. Viu que as irmãs de Lázaro apelaram: vem, vem, porque seu amigo está morrendo. Vamos orar, vamos falar com esse Jesus maravilhoso. Pai bendito e santo, Deus querido, Deus amado, Pai, nós colocamos mais uma vez diante do Senhor os nossos irmãos, os nossos amigos, colocamos a família de cada um, ó Pai, diante do Senhor e te pedimos, ó Pai, muda essa história. Senhor, transforme as lágrimas, o sofrimento, as dores, em alegria, em brados de vitória. Faça isso, ó Pai. Faça isso. Nós estamos clamando a Ti, te pedindo, ó Pai, tenha misericórdia. Tenha misericórdia. Senhor, cuida, Senhor, do nosso Brasil. Cuida da nossa terra. Cuida, Senhor, em nome de Jesus. Cuida, Senhor, do nosso Brasil. De ponta a ponta, de leste a oeste, de norte a sul. Cuida, Senhor. Estende as tuas mãos sobre o nosso Brasil e decreta a falência, a morte desse mal que tem vindo contra nós. Pai, nós confiamos no Senhor, porque o Senhor demonstrou, através da tua palavra, através dos momentos em que o Senhor esteve pisando sobre esta terra, que o Senhor tem autoridade sobre tudo e sobre todos.
guarda as nossas famílias, cuida, Senhor, das mães que choram, cuida, Senhor, ó Deus, dos pais que estão preocupados, cuida, Senhor, dos filhos que estão, ó Deus, nesse momento pensando o que será dos nossos pais, o que será dos nossos dias da agora para frente. Senhor, entra e traga tudo de volta, assim como o Senhor fez com a filha de Jairo, com o filho da viúva de Naim e com Lázaro. Traga, Senhor, tudo de volta. Queremos ter momentos de alegria, momentos de prazer, e o mundo todo vai declarar que o Senhor é maravilhoso, que o Senhor tem autoridade, que o Senhor pode todas as coisas. Em nome de Jesus, te agradecemos mais uma vez. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Assim seja. Graças a Deus. Muito obrigado por ter participado comigo de mais esse momento de fé. Estaremos nos encontrando, talvez amanhã, só se Deus não permitir. Mas a minha vontade é de estar amanhã novamente nesse mesmo horário, falando com você, orando com você, juntos, buscando uma saída para esse problema. Recebe em nome de Jesus a bênção de Deus. Até lá.